Pirando Amigo orgulhosamente apresenta funções e gráficos, proporção direta. Bem, sempre que temos duas grandezas diretamente proporcionais, uma vai se comportar da mesma maneira que a outra. Da mesma maneira como? Tipo, se uma aumenta duas vezes, aumentar duas vezes é que foi multiplicada por 2. A outra vai aumentar duas vezes. Se uma for dividida por 4, a outra também vai ser dividida por 4. Vamos ver aqui. Segunda lei de Newton. Força é igual massa vezes aceleração. Não é? Força em que? Em newtons. Massa em que? Quilogramas. E aceleração em que? Metros por segundo ao quadrado. Podemos observar que estamos fazendo um estudo de um corpo específico. Então, neste caso, a massa do objeto vai ser constante. Então, podemos afirmar que a força é diretamente proporcional à aceleração. O que significa isso? Aceleração em metros por segundo ao quadrado e força em newtons. Supondo que a massa vale 2 quilos. Muito bem. O que aconteceu? Quando não tenho aceleração, não tenho força. 0 vezes 2 é 0. Quando a aceleração é 1, a força vai ser 2. Aceleração 2, força 4. Aceleração 3, força 6. Só estou substituindo na equação. Aceleração 4, força 8, 5, força 10 e assim sucessivamente. Muito bem. Então, só olhando a tabela, se prestarmos atenção, a gente consegue perceber que são grandezas diretamente proporcionais. Por quê? Do 1 para o 2, eu multipliquei por quanto? Por 2. E do lado de cá, ó, também foi multiplicado por 2. Do 1 por 3, eu multipliquei por quanto? Por 3. E aqui também foi multiplicado por 3. 1 vezes 3, 3. 2 vezes 3, 6. 1 vezes 4, 4. 2 vezes 4, 4. Então, são grandezas diretamente proporcionais. Muito bem. Então, como eu encontro o valor da constante, a massa? A massa não vai ser, olhando na fórmula, força dividido pela aceleração? Então, se eu dividir 10 por 5, vai dar o mesmo resultado, de 8 por 4, 6 por 3, 4 por 2, e assim sucessivamente. Eu consigo encontrar na tabela o tipo de proporção que é, aqui nesse caso é uma proporção direta, e também consigo encontrar o valor da constante, ok? Como seria o gráfico nessa situação? Bem, o gráfico seria desta maneira. Nós temos aqui o eixo Y, né? O eixo Y, que vai mostrar a força em newtons, e o eixo X, que vai nos dar a aceleração. Metros por segundo ao quadrado. Muito bem. Observando atentamente, nós vamos confirmar os valores calculados na tabela. Quando a força era 0, não tinha aceleração, ou vice-versa. Aceleração 1, força 2. Aceleração 2, força 4. Aceleração 3, força 6. Ok. Olha só, nosso gráfico vai ser uma reta que passa pela origem. Ou seja, toda vez que um gráfico for uma reta passando pela origem, ele está representando duas grandezas diretamente proporcionais. E digo mais, se encontrarmos a inclinação desse gráfico, como é que calcula a inclinação? A inclinação é ΔY
sobre ΔX. Muito bem. Vou marcar 2 pontos no gráfico, o 2 e o ponto 6 no eixo Y, que corresponde a 1 e o 3. Então, o ΔX neste caso, esse aqui, ó, não é? Quando eu fui desse ponto até esse, meu deslocamento no eixo X foi apenas esse pedacinho aqui. E o ΔY foi esse aqui, ó. Não é? Esse deslocamento na vertical. Então, minha inclinação vai ser y menos y0 sobre x menos x0. Que vai ser o quê? 6 por menos 2 sobre 3 menos 1. Que foi 4 dividido por 2, que foi 2. Achei a constante lá. E outra coisa, como eu descubro qual é o significado da inclinação de um gráfico? Bem, tranquilo. A inclinação de um gráfico, como é que calcula a inclinação? Inclinação é ΔY sobre ΔX. Nesse caso, o meu y é força e meu x é o que? Aceleração. Então, para calcular a inclinação, eu não ia dividir o eixo y pelo x, então é dividir força pela área. Então a inclinação deste gráfico, força sobre área, é igual a massa, não é? Nós não falamos desde o início que a massa do corpo permanecia constante, ok? Outra possibilidade é calcular a área do gráfico, não é? Se o gráfico é uma reta que passa pela origem, é também possível calcular a sua área. Como é que calcula a área? De modo geral, é base vezes altura. Então, eu tenho esse gráfico aqui que indica velocidade em função do tempo. Ok? Então mudamos o gráfico para a gente entender a área do gráfico. Muito bem. Só voltando lá, se eu tenho esses valores aqui, ó, infelizmente, 2, 4, 1, 2, 3, 6, nós podemos calcular a área desse gráfico. Seria uma área de um triângulo, de um trapézio, dependendo dos pontos que eu escolhesse. Por exemplo, se eu escolher esse ponto aqui, ó, do 2 até o 6, a área seria um trapézio. Então eu ia calcular a área de um trapézio. Mas o que representa a área? Não é? Então vamos só recapitulando. Quando calcula a inclinação não é ΔY sobre ΔX? Muito bem. Para esse gráfico, a minha inclinação ia ser o quê? ΔV sobre ΔT. ΔV sobre ΔT. Qual é o significado disso? Quando eu calcular a inclinação desse gráfico, o que eu estaria encontrando? ΔV sobre ΔT corresponde à aceleração. Muito bem. Agora, podemos também calcular a área. Todo gráfico que formos estudar, vamos calcular a área e a inclinação. A área não seria base vezes altura? Muito bem. Qual que é a base dele? Tempo. Qual que é a altura? Velocidade. Velocidade vezes tempo nos dá o quê? A distância. Esse gráfico nos fornece, a área desse gráfico nos fornece a distância percorrida. Como eu acho o significado? Repetindo, só multiplicar velocidade vezes tempo e procurar o significado. Ok? E a inclinação desse gráfico representa a aceleração. Então esse gráfico é um movimento uniformemente acelerado, porque a aceleração dele permanece constante. A inclinação é a aceleração e permanece constante. Ok? Pirando, amigo.